É bem Pois não, à rapidinho, vontade, cara. é só para agradecer a todos vocês pela conexão conosco todos os dias. Hoje, para mim, é um dia tão comum quanto os outros, mas a gente sabe que é uma dádiva, né, que Deus nos dá de aprimoramento, de evolução e que nós consigamos cada dia essa evolução, né? E muito obrigado por vocês fazerem parte do ciclo da minha existência. Só isso, pode começar. Olha a Margot aí. Então vamos iniciar o nosso evangelho da noite de hoje, agradecendo a espiritualidade amiga ao nosso Pai Celestial e rogando as boas ações, as vibrações por todos os nossos irmãos aqui listados. Laiana Aline Clementino Souza, Antônio Rebouças, Irani Camargo, Alissa Faria Paludo Foste, Fabiane Duarte Mesquita, Daniel Alves Mesquita, Valquíria Holanda P. Costa, Fabiane Blenda Vieira, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Ramalho, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Carla Sueli Aguiar da Silva, Luiz Fernando Barbosa, Guilherme Bezerra Damasceno, Ruth Marinho Ferreira, Eliane Dantas de Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Ivonete Pacheco, Léo Pacheco, Bárbara Emanuela Pacheco, Roberta Araújo Cavalcante Menezes, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Lucas Batista Freitas, Viviane Rodrigues Almeida e a nossa irmã Daniela Chise. E vamos também orar pelos nossos irmãos que já se encontram na pátria espiritual, Eduardo César e Osana Paulo dos Santos Xavier. Que nosso Pai Celestial os receba no mundo celestial e os encaminhe para as suas novas moradas. E mais uma irmã nossa aqui na lista das orações e vibrações, Dulcinete Moraes Carneiro. E agora eu passo a palavra à nossa irmã Margot para fazer o exórdio da noite de hoje. É com você, minha irmã, seja bem-vinda. Obrigada. Só corrigindo aí o nome da minha filha. Não é Xise, é Guise. 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 Então ótimo. Obrigada. Vamos então ao nosso exórdio do dia de hoje, do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje é a de número 17. Seu título, Auxílio Eficiente. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mensagem de Emmanuel. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o abordem, não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si mesmo. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal
nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente, observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Então, nós temos aqui auxílio eficiente. Ninguém melhor do que Jesus fez esse auxílio e faz ainda esse auxílio a cada um de nós. Envia seres iluminados de tempos em tempos, aliás, a todo tempo, para que possam nos amparar e fortalecer os seus ensinamentos sempre. Existe um momento, acredito que a maioria de nós já assistiu esse filme, Mahatma Gandhi, onde ele, já em defesa da Índia, ele vai a um púlpito falar em público. E ali ele cita a grandeza que é a Índia em metros quadrados. Ele cita também o quão aquele povo tem religiosidade, tem fé, tem a sua cultura na religiosidade. E ele também fala que, para se falar da Índia, precisa viver a Índia. Não é ser indiano, é viver a Índia. É estar ali e saber onde pisa, saber com quem lida. E a gente só conhece o nosso lugar, seja ele qual for, Índia, Brasil, Nordeste, Natal, as favelas, as partes mais privilegiadas da nossa cidade, se a gente vive lá. Se a gente passa aqui só de férias, se a gente vem aqui só turistar, nós não temos a capacidade de ensinar, nós não temos a capacidade de orientar. A gente precisa conhecer e saber o que é que a gente está ensinando e como estamos ensinando. E o nosso ensinar é o que nós recebemos de nosso Senhor Jesus. Está com o senhor, seu Arlindo. Obrigada pela oportunidade. Seu Arlindo? Seu Arlindo. Ele está tentando abrir o microfone. Pronto. Boa noite a todos. Obrigado, Margot. E vamos agora dar continuidade às nossas atividades, passando a palavra ao nosso irmão Gils, que fará a prece inicial do nosso Evangelho da noite de hoje. É com você, meu irmão. Seja bem-vindo. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer o dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. E por tudo isso, vamos fazer a oração da noite. Boa noite, Pai. Termino o dia e te entrego o meu cansaço. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo, lembrei-me que Tu és o meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida e pelos desejos de recuperação.
Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe compreensiva e carinhosa. Obrigado por todo o perdão. Perdão, Senhor. Perdão pelo meu rosto carrancudo. Perdão porque me esqueci de que não sou filho único, mas irmão de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração, pela ausência de espírito de servir. Perdão porque não evitei aquela lágrima e aquele desgosto. Perdão por ter aprisionado em mim a tua mensagem de amor. Perdão porque não estive disposto a dizer sim, como Maria. Perdão por aqueles que deveriam pedir-te perdão se não decidiram a fazê-lo. Perdoa-me, Pai, e abençoa meus propósitos para o dia de amanhã. Que me desperte, me domine de um novo entusiasmo. Que o dia de amanhã seja um contínuo sim na minha vida. Boa noite, Pai, e até amanhã. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita prosperidade e muita alegria no coração. E saudamos todos nós e parabenizamos a nossa irmã Glaci. Que assim seja, eu passo a palavra a Arlindo. Obrigado, meu irmão, e vamos rogar ao Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso mentor espiritual da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, e a toda a espiritualidade maior, para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, passando a palavra à nossa irmã Aglaci, aniversariante do dia, que fará a leitura e a explanação. É com você, minha irmã, seja bem-vinda e parabéns mais uma vez. Aniversariante, gente do céu, aniversariante nós somos todos os dias, todos os dias. Hoje é só um dia que minha mãe me deu a oportunidade de vir para evoluir, né? Mas todos os dias é uma dádiva, quando muitos já não conseguem, quando os muitos já não estão mais aqui. E, enfim, mas vamos lá. Hoje nós vamos começar o capítulo 4, que o meu reino... Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lembra essa história? Lembra demais, é a cara de nosso Ivan Augusto da segunda-feira, né? Ele é assim com Nicodemos. Né? Então, assim, que toda essa passagem, quando ele diz, meu reino, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, há muitos que pegam e tem que tomar aquele banho, né, de mal, de piscina, não sei o quê, para poder entrar numa instituição. Aí acha-se que ali pronto, ali já aconteceu tudo. Mas Nicodemos, ele foi nosso grande mestre, pela dúvida que ele tinha. Quantos de nós não temos dúvida como nascer de novo? Quantos de nós ainda vivemos no homem velho? Quantos de nós ainda temos aquilo guardado, o que já era para ter sido jogado fora? A gente observa quando você pega os que podem fazer aquele, todo ano tem pessoas que fazem, né, aquela mudança da casa completa, e faz doação, aí compra tudo novo. E a renovação interna? E a renovação do amor, da indulgência, da benevolência?
E a renovação daqueles que convivem e que precisa do amor, não só precisa dos bens materiais, não só precisa renovar a casa, nós precisamos renovar a nossa casa. Nós precisamos renovar aquilo que ainda há de imperfeito, que ainda está dentro de nós. Como eu digo que Nicodemos, ele foi o nosso professor nessa parte aí, quando ele sai nas madrugadas e ele diz, mestre, me ensina, me mostra como é que um homem velho pode nascer de novo. Como pode voltar ao útero da mãe? E Jesus, como ele, sendo uma pessoa que tinha conhecimento, era como se fosse, na época, um papa, né? Nicodemos era uma pessoa de valor na parte dos fariseus, das pessoas que diziam conhecer o Messias, né? Ou melhor, a lei mosaica, né? Que na época era. E passaram, então, a conhecer o Messias. E, então, ele ficou naquilo de procurar por como entrar, como refazer, como nascer de novo. A gente faz a reflexão, nascer de novo, quando a gente vai quando a gente chega no Natal, quando a gente chega virada de ano, aí a gente fica fazendo aquela reflexão de tudo que passou, mas não observa ainda o que dói dentro, o que grita dentro, o que ainda está explodindo por dentro. Mas vamos lá. Jesus, tendo vindo para as cercanias de Cesárea, de Filipe, é o item 1 a 3, viu? Capítulo 4. Depois, quem quiser fazer o evangelho online, online não, quem quiser fazer o evangelho do lar, de Filipe, interrogou os seus discípulos e lhes disse: quem dizem os homens quanto ao filho do homem? Quem dizem quem eu sou? Eles responderam: alguns dizem que sois João Batista, e os outros Elias, e os outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhes disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhes respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue, nem que vos revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Está lá em São Mateus 16, 13 a 17, em São Marcos 8, 27 e 30. No entanto, entretanto, aliás, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João tinha ressuscitado entre os mortos. Imagine que João Batista, né, como primo de Jesus, eu agora, depois dessa passagem que eu li e assisti também, é bem interessante que fala exatamente sobre os mortos, porque João Batista ele foi desencarnado primeiro do que Cristo, né? E quando foi no dia da ceia, da última ceia, que ele estava com os 12 apóstolos, Jesus sorriu, porque o João Batista estava na quininha da mesa, junto com os 12 apóstolos, sorrindo para o Cristo, porque sabia que já estava próximo a hora do Cristo. Na realidade, ele veio só avisar que estava próximo a hora do Cristo. E então, ali, mostrou que João Batista já tinha
desencarnado. Outros que Elias tinha aparecido e outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então, Herodes disse, eu fiz cortar a cabeça a João, não quem é este de quem eu ouvi falar de tão grandes coisas, e ele tinha vontade de vê-los. Está lá em São Marcos 6, 14, 15, e São Lucas 9, 7 a 9. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes disse, é verdade que Elias já deve se restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram. Aí aqui diz, por que não conheceram? Aí é onde fala sobre a reencarnação, né? O nascer, o ir e o vir. O nascer novamente, o nascer da água, porque nós nascemos da água, né? Aí é assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era João Batista que eles havia falado. João está lá em São Mateus 17, 10, 13 e em São Marcos 9, 11 a 13. Aqui, quando ele nos fala, né, de tudo isso aí, Jesus, ele teve, eu aqui até anotei o seguinte, que o Nicodemos, ele foi uma pessoa diretamente mostrada para todos aqueles que duvidavam, para aqueles também que ainda duvidam, para aqueles que ainda não aceitam que há reencarnação, que foi tirado isso aí da Bíblia muito tempo antes, que acho que cada um aqui deve saber da história da rainha que adulterava e tudo, e disseram a ela que ela tinha que nascer e ia, tipo, ter que pagar por aquilo dali, vamos dizer assim. Eu estou usando essas palavras. E então, ela pediu, ela ordenou que o esposo dela tirasse aquela palavra, né, de reencarnar. E encarnar é entrar em um corpo carnal, e reencarnar é retornar à vida em outro corpo sucessivas vezes. Aí aqui a gente pergunta, nós temos a capacidade da gente pensar. A gente, na realidade, a gente nunca pensa, estou falando a gente geral, a gente nunca pensa que nós um dia voltamos. Mas, gente, quando você assiste, ou quando você pega o livro de Kardec, qualquer um do Pentateuco, que você vê o livro dos médiuns, e você vê sobre a reencarnação, sobre as mudanças, as histórias que precisavam ser contadas, que precisavam ser mudadas, e porque nós estamos aqui. Até que, por sinal, teve muito tempo atrás, disseram que Chico Xavier já disse que nós íamos chegar num tempo como é o nome, meu Deus? De uma evolução, ele não falou internet, é porque eu não estou lembrando agora o nome, mas que a gente ia chegar a esse patamar, como nós estamos hoje, via online, de forma que a gente está em todos os lugares do mundo, mas estamos todo mundo juntos, né? E nós achamos que o outro vai, o outro perde. E nós não vamos, nós não perdemos, nós simplesmente existimos. Aí, quantas existências nós queremos ter para poder melhorarmos?
para poder fazer aquela cirurgia moral. Quantas existências e quantos, meu Deus, estão em hospitais, em UTIs, sem ter a oportunidade, ou que não teve a oportunidade que nós estamos tendo de nos melhorarmos, de buscar seguir os passos do Cristo, de fazer igual aquele monge que eu gosto de contar a história. A vida em outro corpo sucessivas vezes. Quantas vezes? Aí diz que ressurreição é ressurgir, erguer, levantar. Ressurreição foi o que aconteceu com Cristo. Estas palavras estão justificadas por outras que palavras, que é o nascimento da carne. Aí lembra-se daquela parte que isso aí ainda vai mais adiante, é porque eu gosto de fazer minha coisinha, tipo, se é o 3 e 1 a 3, eu só faço 1 a 3, eu não vou adiantar 4 e 5. Mas os demais vão falar com certeza. Sobre o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E Nicodemos, na época, não entendia nada disso. E quantos ainda não entendem? E quantos ainda acham que é só a família? Você entra num hospital, isso aí eu digo porque eu vi isso hoje, entra no hospital, uma carreira muito louca, muita, sabe, por conta de um ente querido. Aí sai pedindo por tantos e por tantos, pelo aquele ente querido, e esquece daqueles que estão lá, esquece daqueles que tiveram a oportunidade de reencarnar, mas não tiveram a oportunidade de evoluir, tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Cristo, mas não conseguiram internalizar a palavra do Cristo, colocar em prática aquilo que ele nos ensina, que ele nos ensinou. Memei diz assim: se um dia te encontrares em situações tão difíceis, que a vida te pareça cárcere sem portas, oras em silêncio, e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que as tempestades podem rugir à noite, mas não existem forças na terra que a impeçam a cada dia a chegada de um novo amanhecer. Então, a cada dia é um novo ressurgir, é um novo a gente ressignificar, é um novo a gente renascer. Eu peguei aqui de um livro, Cirurgia Moral, não sei se está dando para ver aí, Cirurgia Moral. Boa noite, minha linda! Que diz assim, semear com alegria para o teu desencarnar e para o teu reencarnar. A alegria é um dom grandioso, é uma semente de luz que Deus depositou nos sentimentos dos seres humanos, deixando os meios para que seus filhos dessem crescimento, e essa virtude que tanto nos agrava, vamos colocar a alegria como uma semente a fazê-lo crescer na nossa lavoura interna, é o nosso a nossa ressignificação, é a gente ressurgir, é a gente ressignificar. E diz aqui assim, o perdão é a mais fácil no ambiente da alegria. A alma introvertida, que não é capaz de doar pelo menos a alegria aos outros, bem como o egoísta, perde a sensibilidade que dispõe o espírito a compreender,
para no momento da reencarnação. Enquanto nós não redescobrirmos a nós mesmos no amaranhado sistemas de intolerância em que vivemos, pleno de orgulho, de egoísmo, de ódio, de inveja, quanto não nos dispusermos a reformar essas atitudes, operando esses tumores inconvenientes através da cirurgia moral. Olha só, perderemos tempo no tempo que passa e sofremos as consequências da própria ignorância. Plantemos, pois, a alegria no nosso coração e nos nossos irmãos que andam conosco no mesmo caminho, que seremos felizes. Aqui está no livro Cirurgia Moral. E então, eu peguei aqui uma parte que é também do Rosa Cristo, que diz assim: se nos aprofundarmos nas meditações, no Pai Nosso, nas preces bem feitas, se nós nos aprofundássemos, referindo-se a Deus como nosso maior amigo, como aquele que está dentro de nós. E diz aqui, nas meditações, acerca da verdade do livre-arbítrio, porque é isso que ele nos dá o livre-arbítrio. A gente pode ir e vir, mas Paulo de Tarso já diz, né? Nas suas epístolas, ele diz: tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém a fazer. Se nós já temos a consciência do que é certo, do que é errado, por que não se entesourar pelo lugar certo, pelas estradas corretas, por aquilo que vai te trazer bem? Porque o futuro, o que nós fazemos ao próximo, esse vai nos retornar, seja nessa existência, seja na próxima. Diz aqui ainda, isso é dito pelo apóstolo Paulo: temos, porém, esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está lá no 2 Coríntios 4:7. E diz mais: e se analisarmos o nosso corpo diante dos nossos poderes e o espírito perante Deus, a razão nos dirá a diferença. E nos diz assim ainda: notaremos que não temos nem o bem que pretendemos fazer, e muitos casos que somos mais livres do mal, porque não sabemos realmente o que mais nos serve no campo evolutivo. Todavia, muitas vezes queremos fazer o mal, mas não encontramos condições. Por quê? Porque muitas vezes nós já temos a consciência. Às vezes a gente diz assim: eu vou ser bem mais ainda, mais clara. Você sabe que eu gosto de dar exemplo, é meu mesmo. Eu não vou atrás de muita coisa. Essa semana passada, sábado agora que estava com 8 dias hoje, que meu gatinho se foi, foram 3 cachorros que o pegaram. 3 cachorros que fizeram só maldade. Eles não queriam comer, eles queriam só matar, né? Gente, por um instante, não vou dizer para vocês, para você ver o tanto quanto nós somos aptos, nós não estamos isentos de pensamentos errados. Nenhum de nós não estamos. Me deu uma vontade, gente, de comprar veneno de rato e botar na rua para esses cachorros. Juro para vocês. Na mesma hora que eu pensei, eu digo: opa, Glaci, isso não é teu. Desvia o pensamento e faz uma prece. Gente, eu pensei, juro para vocês, porque eu fiquei com tanta raiva, e eu disse: opa, meu Deus, eu não posso ter câncer, eu não posso ter doença, eu preciso, quando eu for para o meu desencarno, a coisa que eu mais peço é que eu durma e não mais acorde. Eu não quero sofrer, pai, então não posso fazer o próximo sofrer. E são animais.
mas eu senti. E, de repente, mas era eu sentindo e tirando, era eu sentindo e tirando. É isso que nós, graças a Deus, com esse evangelho, porque esse evangelho nos ajuda a conscientizar, a fazer coisas boas, a edificação da alma, a edificação da consciência, que é o que vai pesar quando a gente desencarnar, que é o que vai pesar quando a gente voltar. O que tu fizeres? E diz aqui, todavia, muitas vezes queremos fazer o mal, mas não encontramos condições. Efetivamente, somos regulados pelo poder supremo em tudo, influenciado por ele. Ai de nós se não tivermos a fé. Ai de nós se não tivermos um Deus grande dentro da gente. Ai de nós se nós não seguíssemos o Espiritismo, não seguíssemos irmãos mensageiros de luz que está conosco sempre. E depois eu agradeci a doutora Bezerra, agradeci a todos, pelo fato de ter, no mesmo momento, ter me tirado isso da cabeça. E diz, efetivamente, somos regulados pelo poder supremo e tudo influenciados por ele, para darmos aos nossos impulsos de acordo com o entendimento que temos. Diante de Deus, meus filhos, diz aqui Paulo de Tarso, somos filhos, quando filhos inteligentes, somos humildes, e quando humildes, caridosos. Amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em outra faixa, assim valorizamos o nosso Pai, que está em toda parte, que está dentro de cada um de nós. Isso é diante de Deus, do livro Rosa Cristo, que eu também tirei, mas eu ia até ler aqui uma passagem de como é que se diz? De Emmanuel, se eu ver se ainda vai dar tempo. Mas eu vou dizer para vocês purificar os tecidos da alma. Está aqui. E diz assim, não é essa parte. O Emmanuel nos diz, com toda clareza, se tiverdes fé do simples tamanho de um grão de uma mostarda, diz o Senhor, tudo modifica na tua vida, tudo é luz, tudo é harmonia, tudo é, cadê? A gente transporta as montanhas, são energias para as nossas realizações de ordem superior. Aí diz aqui, purificar os tecidos da própria alma. Todavia, quão raras vezes oramos antes da luta, vacinando o sentimento contra a sombra da tentação. Saibamos louvar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos das nossas vidas, para que, quando chegar o dia do desencarne, estamos com a nossa consciência tranquila. E o dia do retorno, saber que estamos evoluindo e vamos evoluir ainda mais, rendendo graças pela flor e pelo espinho, pela facilidade e pelos obstáculos, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência, agradecendo aos céus as lições diminutas de cada instante de nossa marcha. Aprenderemos a tecer, com as pequeninas vitórias de cada dia, o triunfo sublime que, na grande angústia, erguendo-as para a alegria soberana, capaz de levantar-nos para sempre à plena luz da imortalidade, porque ninguém morre. Simplesmente nós passamos de uma vida para outra com muita sabedoria, com muita resiliência, que é isso que Deus quer, que é isso que importa para todos nós, e é isso que foi dito aqui sobre reencarnação, sobre se a gente não mudar, se a gente não fizer a cirurgia moral, se nós não nos melhorarmos, se nós não buscarmos aquilo que tanto é falado, a caridade, a benevolência, a indulgência, tudo o que for bom
para você e para o próximo, nós conseguiremos sim fazer o reino de Deus o melhor dentro de cada um de nós. E então a gente vai para o louvor agradecendo, sentindo Deus dentro de cada um, sentindo Jesus do teu lado, Maria te abraçando. E diz: por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, ventos fortes que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Mas eu ainda vou dizer mais uma, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui. Quantos livramentos Ele já nos deu, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar com toda a força, com toda a fé, com toda a determinação. E onde eu colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que Jesus continue a nos abençoar. Que o nosso Pai Eterno continue nos dando tanto quanto nós merecemos e necessitamos. Agradecemos, Pai, pelo ar, pela vida, por tudo que já nos destes, por tudo que ainda há de nos dar, se tivermos o merecimento, merecer para servir, servir para merecer. A grandeza de espírito, Pai, para perdoar, a fé para seguir adiante, a compreensão para esperar o teu tempo e a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar. Jesus continua a nos direcionar, a nos levar por caminhos de luz, caminhos de paz, caminhos de honra ao Pai, caminhos de muita paz, de muito amor, que foi o que tu deixastes. Ensinastes o amor e o perdão. Reforma íntima é o amor. A Maria Santíssima, colocando a cada um, mesmo aqueles que não puderam aqui estar hoje, colocando nos braços e aquietando os corações, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão nas ruas, aqueles... não importa onde estão, Senhor, onde eu não posso chegar, aqueles que estão nesse momento tirando a vida, aqueles que estão nesse momento partindo de volta para o mundo espiritual. Assim, Maria, com teu manto sagrado, agasalha cada um. Doutor Bezerra de Menezes, meu muito agradecimento por tudo que tem já feito na minha vida, hoje como virando um ciclo. Obrigada
por tudo que já fizestes na minha vida, por tudo que fazes na vida de tantas as pessoas. Eu te agradeço, doutor Bezerra, eu te agradeço a toda a entidade, a toda a egrégora de luz que se fazem presente, ao meu anjo guardião e ao meu guia espiritual. E eu agradeço a todos vocês por fazerem parte do ciclo da minha vida, desse mais novo ciclo. E vamos continuar com a confiança, a determinação e no tempo de Deus. Que assim seja. Passa a palavra, seu Arlindo. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã, e vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, à Mãe Santíssima, à espiritualidade amiga e a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco estiveram nessa noite, e aqueles também que não puderam vir, que sejam visitados pela espiritualidade maior e que levará a paz, a harmonia, o equilíbrio e o alívio de suas dores, aflições e sofrimentos. E que se encontrar no lar de cada um de nós, Senhor, algum irmão necessitado, possa encaminhá-lo para a colônia espiritual, a um hospital espiritual ou a um local adequado à sua necessidade. E que cada um receba a paz, a harmonia e uma boa noite a todos. E vamos rogar ao nosso Pai Celestial, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso amado Mestre Jesus, e ao nosso mentor espiritual da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua equipe de trabalhadores espirituais, para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, com muita paz,